Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa aqui da TV Câmara e hoje um programa bem diferente, é o programa Raízes, que é apresentado pela Joyce. O programa Raízes que conta a história de macaenses que fazem a história de Macaé. E antes de falar do meu convidado, vou pedir para você acessar as redes sociais, vai lá, curta, comente, compartilhe esse conteúdo e aproveite e acesse todas as nossas programações. O convidado de hoje é um cara macaense, apaixonado, e eu, como todo mundo sabe, eu gosto muito de histórias. E ele trouxe algumas histórias para o programa de hoje, apaixonado por Macaé. São poucos macaenses ou todos macaenses? Diz aí para mim, você é um macaense apaixonado por Macaé? Então quem vai falar para mim hoje essa história é o Ramon Proença. Seja bem-vindo, Ramon. Muito obrigado. Meu nome é Ramon Proença, sou condutor do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural de Macaé. Sou macaense, filho de macaense, neto de macaense, minhoquinha da terra. Show, eu tô vendo que você tá com uma camisa bonita aí, eu quero que você fale primeiro, antes de falar do Ramon. Cria Guia, como que surgiu essa ideia de falar sobre os pontos naturais, né, que tem na região do Sana, a história da região do Sana e outros pontos de Macaé? Toda Macaé. O Cria Guia Adventure veio de berço, porque desde pequeno minha avó, meu pai, sempre me levou para curtir uma cachoeira, né, no final de semana, subir uma montanha, ter uma vista bonita de algum lugar. E isso foi acrescentando sempre na minha vida. Fui crescendo com esse movimento e sempre alguém me perguntava, né, poxa, me leva lá também, pô, lugar bonito que você tava. Aí, poxa, essa galera, todo mundo pede, né, para eu levar eles lá, pô, vou me preparar para isso então, né? Porque é uma responsabilidade, né? Você vai levar uma pessoa num lugar remoto desse. Mas você chegava nesse ponto turístico, tirava uma foto com o celular, um telefone? Foto, telefone. Antes não tinha nem tanto telefone. Foi mais na época até uma rede social antigona, Flogão. Muito antigo isso, então. Bastante. Aí que começou a ter umas câmerazinhas digital, aí começou tirando uma foto aqui, outra ali. A galera vendo, gostando. Aí eu vou me preparar para isso então. E comecei estudando história de Macaé, estudando resgate em ambiente de selva e ambiente de montanha. E aí eu fui agregando para chegar nesse momento. E você Cria Guia Adventure. Começou na região serrana? Em Macaé, Ou começou já indo para algum ponto aqui da cidade de Macaé? Não, na região serrana. Na região serrana. Foi o primeiro evento que a gente fez como Cria Guia Adventure foi o Pico do Frade. Levamos uma galera lá. Foi muito legal. E em 2018, final de 2018. Me conta alguma coisa assim de diferente que aconteceu nessa caminhada, porque Raízes, Ramon, é história. Então a gente precisa de história. Em 2018, tudo montado, preparado. Sempre acontece um desafio, alguma coisa no meio do caminho. O que você pode contar pra gente? O desafio foi a noite anterior, que choveu. E aí? E aí que de dia amanheceu um dia bonito, mas a trilha tava como? A caminhada tava... Não tem que ter medo de se sujar. Tava lama pura. E foi um desafio, é legal. A subida, né? Aí tem aqueles escorregões, vídeo cacetado, mas ninguém se machucou. Foi tudo muito bonito. Foi divertido. Poxa, legal. Dentro dessa caminhada, Ramon, mostrando os pontos turísticos de Macaé, esses desafios e a história, né, dentro desses passeios, o que você pode contar de marcante? Você falou assim, poxa, isso aí me marcou, estou no lugar certo, é isso que eu vou fazer. O que me marcou é desde pequeno mesmo. Desde que eu falo pequeno, 5, 6 anos de idade, que eu comecei a ter noção das coisas. Que eu olhava para a montanha, às vezes passando ali no pé dela, ali, entre trapiche e óleo. Aí você fica bem no pé da pedra mesmo, vendo ela. Eu pequenininho já falava, poxa, eu ainda vou subir lá em cima.
Mãe, eu vou subir lá em cima. Pequenininho mesmo, já falava que ia subir lá e hoje eu até levo a galera lá no topo para apreciar aquela imensidão. Ramon, fala pra gente qual é a importância desse turismo sustentável. A importância é a Pra você. preservação. Uhum. Para manter, né? O que eu quero para mim hoje, eu quero preservar para quem está vindo aí, né? Para meus filhos, meus netos. E isso é muito importante, a gente fazer esse turismo sustentável pensando no amanhã. Porque se não pensar no amanhã, vai acabar tudo. Então tem que preservar mesmo. E para quem não conhece a história de Macaé, quem não é macaense como eu, Aham. qual seria o primeiro ponto? Você fala assim, olha, para quem não é macaense, vamos conhecer tal lugar. Seria ideal começar por ali. O que você sugere? Aqui na própria orla aqui de Macaé, ali o Farol Velho, Uhum. é um bom ponto turístico para você começar a conhecer Macaé. E já vem do Farol Velho, conhece a Praia Campista, conhece Cavaleiros, conhece a Praia do Pecado, até chegar na Lagoa e assistir aquele lindo pôr do sol. Todo mundo falava desse pôr do sol Lindo, e é lindo, bonito. lindo. Quem tiver a oportunidade de conhecer esse pôr do sol ali na Lagoa, é É um lugar verdade. assim bonito É mesmo. lindo mesmo. É, E esse é um passeio que a gente faz. Começando ali no Farol, uhum. aí vem apresentando a orla para os turistas, até chegar ali, marcar o horário certinho para coincidir com o pôr do sol, chegar lá contemplar o pôr do sol na lagoa. Aí vai parando. Vai Me dá mais parando, detalhes vai desse passeio. parando, Você vai parando, vai vai dizendo contando algumas um pouco das histórias, por que histórias. que o nome da praia é aquela praia. Aproveita, conta aí pra É. gente, vamos lá. Vamos dizer que a gente tá aqui na Praia do Pecado. Então, a Fala um minha pouco. avó conta que foi por conta de uma família de Campos que Uhum. se afogou ali. Por isso que virou Praia Campista. Caramba. A do Cavaleiros, o nome já diz que a Uhum. galera andava muito de cavalo ali. A Praia do Pecado, antigamente não era Praia do Pecado, era Praia dos Pecados Mortais, porque era onde os piratas que faziam o tráfico do navio negreiro pagavam seus pecados ali, porque eles Caramba. achavam que era um lugar bom para ancorar e ali tem muito barranco de areia no fundo. Aí os navios deles naufragavam ali e a galera que estava ali dentro aproveitava para fugir, sair fora, Uhum. os que sobreviviam, né? E aí, Aí ali era Praia dos Pecados Mortais e com o tempo virou Praia do Pecado e a galera acha até porque a galera ia lá muito na década de 80 para namorar, né? Mas eu ouvi essa história aí. mas não é Mas não bem tem nada a ver assim, com não. esse pecado, não. Não. Até virou esse pecado, né? Mas não tem a ver, não. No início era Praia dos Pecados Mortais. Uhum. No próprio centro da cidade tem outros pontos, né? Tem Como a Câmara A Antiga, que virou Câmara. museu. o busto de Carucango, que está ali Uhum. na frente, fazendo uma grande homenagem a esse guerreiro, né? Que lutou nessa terra aqui. Pela sua liberdade mesmo, né? No decorrer dessa caminhada sua, como um guia, explorador e conhecedor da história de Aham. Macaé, o que você pode contar pra gente de inusitado? O que dá pra você contar? Olha, aconteceu já isso no meio da história, ou algo que você possa contar pra gente. Então, inusitado, Ou marcante. marcante tem... Para mim, o mais marcante é o início de Macaé. Uhum. Quando ainda habitavam aqui os povos originários, que eram os Goitacá. Porque eles eram guerreiros. Porque quando os portugueses chegaram aqui, não conseguiram dominar essas terras por causa deles. Eles protegiam mesmo com unhas e dentes essa terra aqui. Então, eles contam Macaé a partir de 1630. Imagina esse Macaé antes de 1630. Uhum. Como que não devia ser uma grandeza com aquele povo aqui, né? Porque dizem que já havia mais de 10 mil habitantes aqui antes dos portugueses chegarem. Índio. Os Goitacá. Aí eles não conseguiram lutar contra os Goitacá, aí deixaram um monte de roupa Uhum. contaminada, com doença, e foram Uhum. embora. Quando eles voltaram, a terra já estava dizimada. Caramba. E aí veio a Revolução toda, É. foi transformando aos É. pouquinhos a história. Aí, em 1630, começa a história de Macaé, a ponto de vista da sociedade moderna que a gente vive hoje, né? Como que você consegue equilibrar a exploração turística e a preservação do meio ambiente? Eu falo assim, mantendo aquele ambiente onde você passa, voltando agora a falar da região Sim. serrana, da parte verde de Macaé. Sim, Como que dá pra manter? Você conversa com o pessoal no meio do conversa, caminho? não, Como que funciona? nunca arrancar nada, não degradar nada, não sair da trilha, sempre tá andando na trilha para não abrir mais, né, os espaços, né? Uhum. Não arrancar planta, recolher o lixo. Tipo no Peito do Pombo, a gente tem um grande desafio lá,
Porque lá é um ponto turístico que vai muita gente. Então o desafio lá é o lixo. Lixo é degradação também, né? Porque até onde o ser humano pisa, vai pisando, esse lugar vai se transformando, vai modificando. Mas o desafio lá é o lixo mesmo. Porque lá é um ponto muito alto. Uhum. E às vezes não é nem por maldade. A pessoa não deixa o lixo lá. Mas ela descuida. Como é muito alto, venta muito. O vento pega e joga tudo lá para baixo. Aí o desafio é lá embaixo limpar. E aí faz como? Porque Então, quem não conhece hoje, a região, né, sabe que... a gente fazia essa limpeza lá de rapel. Porque eu sou instrutor pela Confederação Brasileira de Rapel também. Sou técnico de acesso por cordas, pela Erata. Aí a gente faz o acesso lá, desce lá de rapel, faz a limpeza. Mas hoje, a Secretaria de Meio Ambiente de Macaé proibiu toda atividade esportiva no Peito do Pombo. Uhum. Então a gente pode imaginar, isso já está caminhando para 2 anos. Então não tem atividade lá de rapel há 2 anos, então não tem limpeza lá embaixo há 2 anos. Imagina como que está lá embaixo. E para quem não conhece essa região, Ramon, você pode explicar? Porque a gente fala assim, olha, do alto e lá embaixo fica o lixo, só dando detalhes para as pessoas. Então, é um ponto turístico que fica a 1.227 metros acima do nível do mar. Aí eu falo lá embaixo porque a pedra é um platô que deve ter aproximadamente uns 70 metros da pedra do alto do platô, porque aí tem o peito do pombo em cima do platô, Sim. tem o platô, tem essa descida de uns 70 metros e lá embaixo uma floresta, que é onde o vento bate, vindo sentido da praia, né, que é mais aberto, da praia para a montanha, e joga tudo lá dentro da floresta. De lá eu já tirei colchão, barraca. Lá não pode acampar lá em cima. A galera leva a barraca e deixa voar. Voa, cai tudo lá embaixo. Tem muita coisa lá embaixo. Celular, óculos, essas coisas, mochila cheia de coisa. Quantas coisas a gente já tirou de lá? Caramba. Imagina agora como tá, que a gente não desce lá tem 2 anos. E como macaense e conhecedor da história, grande estudioso também da história de Macaé, qual é a parte da história que mais te chama atenção? Que você fala assim, essa aqui é uma parte que eu me apaixono. Eu sei que você gosta de toda a história de Macaé, que a gente já conversou isso nos bastidores. É sempre o começo da história. Um destaque. Eu gosto muito. Tipo a formação do Sana. Em 1820. Quando chegaram os primeiros habitantes ali para colonizar o Sana. E o Sana é uma das primeiras instâncias no Brasil a ser colonizada por não portugueses. Era por suíços. Os suíços insatisfeitos com as terras doadas lá em Friburgo, desceram para o Sana e para o Frade procurando terra melhor. Aí ali eles se habitaram ali o Sana, deram nome ao rio, deram nome às coisas ali no Sana. E o Sana chegou a ser um lugar grande, né? Tinha teatro no Sana antigamente, porque grande parte da população habitava a Serra, né, de Macaé. Dizem que para cada 10 mil habitantes que tinha na Serra, era 3 mil que tinha aqui no litoral. Tinha muito mais gente na Serra, porque toda a plantação, toda a colheita, tudo era feito ali, né? Sim, sim. Aí a história do início ali, porque a minha família veio da Serra, a família Proença. É da Serra Macaense, então é Sana, Glicério, Frade. Aí ele tem muito a ver com... Tem um carinho especial, né? Tem a ver com as minhas origens. Com as suas raízes também, né? Minhas raízes, isso aí. E agora fala um pouco sobre hoje. O que você está fazendo lá no Sana? Conta um pouco da história desse processo lá no Sana. Final de semana agora a gente vai ter uma caminhada noturna pro Peito do Pombo, de 7,5 km só de subida, para chegar lá e assistir o nascer do sol. Isso já é magnífico demais. E aquele corajoso que está assistindo a gente aqui no Raízes e deseja participar, como que faz? Para onde É só entrar em contato com a gente, ou lá no Instagram, no Cria Guia de Ventre, ou pelo WhatsApp, 22 99922 1920. Quem tiver coragem é só entrar em contato. E a gente está com a agenda já toda pronta, já de junho também, que vai ter Mirante do Paiol, com rapel, vai ter tirolesão em Glicério, uma tirolesa que a gente monta lá de uns 40 metros, 50 metros mais ou menos. Pô, show de bola. Então a atividade não vai faltar. Não vai faltar. Para todos os níveis. Para fechar, a gente está caminhando já para o final do nosso programa, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o futuro do Cria Guia. O Cria Guia tá
Não vou falar que está virando uma cooperativa, mas está virando um grande berço de grandes condutores aqui da nossa região. Tipo o Pablo, lá do Sana. Ele é um condutor local que começou a andar comigo, é um amigo já de muito antes. Começou a andar comigo, começou a se apaixonar por Macaé também. Ele é de Campos e está apaixonado por Macaé, está estudando pra caramba e está virando um condutor. Tá virando não, virou um condutor. Porque ele é excelente já no trabalho que ele faz, nas histórias que ele conta sobre o Sana. Tem o Igor Grilo também, que formou comigo pela prefeitura no curso de condutor do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural de Macaé. Excelente profissional também. E esse daí é uma prosperidade que a gente está tendo. Então existe esse curso, né? Faz a formação Não sei se ainda está tendo, mas teve duas turmas do curso e foi muito bom. Aí é dividido, Ramon? Por exemplo, fez a formação, dividiu uma parte, você conduz com um cria-guia? Então, a galera que se interessa, eu trago para perto de mim, não tem, vamos falar assim, não tem ego nenhum. Estou aqui para ajudar todo mundo e quanto mais Macaé fica sendo visto, mais Macaé vai ser reconhecido, a galera vai estar atraindo a galera para cá, né? Para conhecer essas belezas que Macaé tem. Porque o pessoal, a gente fala de Macaé, por exemplo, para mim que não sou macaense, estou aqui mais de 15 anos, quando a gente fala, a gente mora em Macaé, as pessoas olham para Macaé como a cidade do petróleo, a terra do dinheiro, mas Macaé muito mais além. É uma extensão da história do Brasil. Tem muita coisa a ver com a história do Brasil, da formação do Brasil. E fora o verde. As praias, as lagoas, cachoeiras. Então... Riqueza, tem todo um bioma, assim, é completo, vamos falar assim, é praia, lagoa, cachoeira, montanha, tem tudo que a gente precisa. E na sua opinião é importante pensar agora falando na parte de gestão, investir em turismo, na cidade como Macaé? Com certeza. A gente está aí vendo um crescimento muito grande em Macaé. Na sua opinião, como macaense, é importante esses investimentos nessa área? É muito importante, principalmente na formação de mais pessoas. Macaé carece muito disso mesmo. Porque tem muita gente chegando sem formação, dizendo o que é o que não é. Entendeu? Isso daí atrapalha. Mas a gente vê que as pessoas têm boa vontade. Por que não formar elas também? Porque tem muita gente em Macaé fazendo isso. Que acha bonito, gosta, conhece e começa a fazer esse comércio também, entendeu? Mas se fizer da forma correta, fica mais bonito ainda, né? Pra Macaé. Poxa, e isso que é importante, né? E você vai ter que voltar aqui, tá? Com certeza. Você volte aqui. Voltarei para contar mais. Tem que ter o parte 2 agora com a Joyce. Claro. Desse Raízes, porque tem que ter mais histórias. Vou trazer essa galera aí também de condutores. Isso que eu ia te falar, no próximo programa, vamos fazer assim. Traga mais um convidado pra gente bater um papo, que eu quero mais história. Raízes é história, Ramon. Claro, é história. Com certeza. E falar da história de Macaé é muito importante, que a gente, como eu falei no início aqui, a gente está falando sobre esse crescimento que Macaé está tendo, e não é só na área industrial, é em todas as áreas. Em todos os âmbitos, é verdade. Você é macaense, pode falar mais? É verdade, pô. Macaé é grãos, é energia, é muita coisa. E é a natureza também que tem que ser preservada. Verdade, investir na natureza é da história de Macaé. Cuidar do Parque Atalaia. Verdade. Porque lá é um lugar lindo. Quem não teve oportunidade, né? Você não precisa sair de Macaé para conhecer lugares incríveis. Dentro de Macaé tem muito isso. Eu fiquei sabendo que o Parque Atalaia está fechado por falta de manutenção. E é um lugar lindo que ficava aberto ou fica de quinta a domingo. E a entrada é gratuita. Você pode ir lá levar sua família, fazer um piquenique, ver os bichinhos soltos aí na floresta, um mico, e um pássaro diferente. Falando em bicho, antes da gente encerrar o programa, já aconteceu em uma das caminhadas encontrar, acho que é onça que tem nessa região? Não, a onça não, a gente encontra muito réptil, né? Sim. Cobra. Eu já até vi uma onça de longe lá no Parque Atalaia. A pergunta tem onça realmente? Tem. Conta aí pra gente. Tem, mas não é a onça pintada não, é a onça parda e ela é muito assustada, não é igual a onça pintada, né? A onça parda ouve a gente, ó, some, não dá nem pra ver. Às vezes ela tava ali e você nem sabe. Então, se conseguir ver uma, tenta registrar porque é difícil. Ela é assustada, ela mete pé. Ramon, muito obrigado de ouvir um pouquinho da história de Macaé e saber realmente que a gente escuta muita história que tem onça na região serrana. Então, se você curte uma caminhada turística, conhecer passeios, procure o Ramon na região serrana, ele vai estar lá dando um suporte. E esse foi um pouquinho do programa Raízes, onde a gente conta história. E até o próximo programa com a Joyce Guimarães, que estará aqui dando um show para vocês. Tchau, tchau. Valeu! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé.
Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.